Oi, pessoal. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma coisa que chama a atenção de muitas pessoas. Acaba sendo motivo de preocupação e muitas pessoas até perdem o sono quando pensam sobre isso. A gente vai falar sobre envelhecimento, ou melhor, táticas, técnicas e como driblar esse processo que a gente sabe que é natural, que faz parte da evolução do ser humano, mas que de alguma forma pode ser feito de uma forma muito mais branda, suave, impactando inclusive na qualidade de vida. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com meu amigo Gilmar Tejada, Tudo bom? que é homeopata, farmacêutico, naturopata e tem diversas dicas e orientações importantes. Muito obrigado, Gilmar. Pois é, que agradeço estar aqui, tornar as pessoas mais jovens, né? Hoje a gente vive muito essa dualidade, né? Ser jovem, até que ponto a gente deve agir no nosso organismo. A gente sabe que tem os procedimentos estéticos, as pessoas estão usando cada vez de forma mais desenfreada tudo que aparece no mercado e isso acaba deixando as pessoas um tanto perdidas, né? Tipo, o que eu faço, o que eu não faço, mas independente de todos os procedimentos que a gente encontra hoje no mercado, o básico de tudo, né, o que deveria sempre ser feito é tratar de dentro para fora. Porque se você não tem um bom resultado interno, não tem como você ter uma boa resposta externa, né? A gente é muito a resposta daquilo, como diz o Jim Davis, né, o inventor do Garfield, né, você é aquilo que você come, né, o Garfield com a lasanha e tal, por isso aquela aparência gordinha. Então, a gente tem muito esse reflexo da nossa alimentação, principalmente, mas não só a alimentação, né? A nossa prática de vida, nosso dia a dia já reflete muito nessa questão externa de aparência, que é o que as pessoas realmente se importam, né, Fernando? Olha só, ficou interessado? É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre entender todo esse processo que preocupa muito, às vezes, as pessoas. Todo mundo quer ter aí uma aparência, às vezes, mais jovem do que tem, ou pelo menos, né, que não pareça tão velho assim. Não muito jovem. Agora, Jamar, vamos falar uma coisa que todo mundo já escutou dizer, né? Que a questão do próprio metabolismo leva à produção de elementos que são oxidantes. Como se a gente pudesse fazer um paralelo, vou fazer um paralelo bem leigo, tá? As pessoas enferrujam, né? Quando a gente fala de oxidação, a cabeça da gente vem para tudo aquilo que você tem na praia e que de alguma forma tem contato com a maresia e começa a enferrujar e ninguém quer ficar enferrujado. Então, podemos fazer esse paralelo quando a gente fala substâncias que são oxidantes, produtos do metabolismo que acabam impactando na jovialidade das células e indiretamente, porque a célula é uma unidade pequenininha que junto vai formar um tecido e em conjunto os tecidos formam órgãos. A gente pode pensar mais ou menos assim? Bem colocado. Eu sempre falo uso o mesmo termo, né? A gente enferruja. A partir do nascimento, a gente já começa a envelhecer, né? Obviamente, né? Eu gosto muito de citar, assim, questão de pele. As pessoas não entendem bem como que dá esse processo, né? Tanto que o bebê, quando nasce, ele é rico em silício orgânico, né? Em silício no organismo, né? Um mineral. E tanto que a gente fala, né, cuidado para não bater a moleirinha, porque a criança ela é toda silicada, ela é molinha. E com o passar do tempo, ela vai se amamentando e esse cálcio, que é retirado do leite, o silício trabalha como carreador e faz com que o corpo da gente fique mais... volte a ter essa sustentabilidade óssea, né? Ou seja, a questão do envelhecimento, ela está muito ligada a alguns processos. Tem correntes que pensam no envelhecimento. Tem uma corrente que diz assim, que o cálcio interfere diretamente. Por quê? Quando a gente nasce, eu sempre brinco, a gente nasce mole e morre duro. Por quê? A gente nasce silicado e morre calcificado. Porque o cálcio não se mantém onde deveria se manter. O cálcio acaba se espalhando pelo organismo, né? Ele sai dos ossos e acaba tendo essa espalhabilidade na circulação, acaba se retendo nas veias, nas artérias, enfim. E esse processo também aumenta essa oxidação. Então tem essa corrente que diz que se a gente manter o cálcio dentro dos ossos, a gente pode diminuir esse processo de envelhecimento. E a outra questão é a questão da oxidação em si, de todos os radicais livres. Todo mundo fala, antirradical livre. Era isso que eu queria chamar a atenção, porque assim,
esse outro tema que a gente sempre acaba cruzando quando fala de envelhecimento. Quem nunca pegou e deu, né, fez uma busca rápida aí pela internet e encontrou alguma coisa. Olha, radical livre é uma coisa ruim, que faz com que o seu organismo envelheça e você fique com o aspecto de uma pessoa desgastada. Isso. Podemos pensar assim também? Radical livre é um produto do metabolismo que não deveria existir? Não, ele deveria existir, né? Os radicais são necessários também pelo processo inflamatório. Se a gente não tivesse o processo inflamatório, a gente não ia sobreviver, né? A gente precisa inflamar para poder viver, né? É uma ação de defesa do nosso organismo. Mas o excesso, esse desequilíbrio, acaba levando ao envelhecimento. Quando a gente fala em envelhecimento, as pessoas sempre pensam nessa questão. Envelhecimento tem a ver com pele. Envelhecimento, pele, é o último substrato, na verdade, né? A gente tem que pensar no organismo como um todo. Quando a gente envelhece, a gente só pensa, poxa, envelheceu o rosto, né? Envelheceu, a pele está mais flácida. Todo mundo pensa pele e colágeno. E está muito além disso, né? O envelhecimento está também na parte digestiva, na parte circulatória, na digestiva principalmente, né? Aquela pessoa que tem problema digestivo, ela tem uma oxidação maior, porque ela não consegue nutrir o corpo de forma positiva e logo essa nutrição tu acaba liberando mais agentes oxidantes, né? Mais agentes inflamatórios e te leva a um envelhecimento mais rápido. E quando a gente pensa em envelhecimento, a gente também está pensando assim, se eu estou tratando envelhecimento, eu também estou fazendo um tratamento anti-obesidade, né? Eu também estou fazendo um tratamento anti-inflamatório. Porque o processo de oxidação está tudo interligado. Então, quando a gente fala, poxa, eu estou fazendo um tratamento preventivo de câncer, né? Fazendo um tratamento anti-inflamatório com antioxidantes, você está fazendo um anti-envelhecimento de pele, de juventude, mas também está fazendo com que o teu corpo fique mais prevenido de doenças de câncer em si, né? Então a gente tem que pensar assim, o que eu não posso, o que eu poderia fazer para ajudar esse processo de envelhecimento? Então diminuir esse processo de oxidação, como tu colocaste. Então assim, processo de oxidação, não só, até o oxigênio que a gente respira já libera essas moléculas. As pessoas falam, né, radicais livres, mas elas nem entendem o que são os radicais livres, né? Tipo, não era para estar livre, tem que estar preso. Sim, eles têm que estar presos. É claro que ele tem, como eu disse, ele tem que ficar um pouco solto também para ajudar nesse processo inflamatório que é natural do organismo. Mas o excesso de radicais livres leva a esse envelhecimento mais rápido, esse processo inflamatório mais rápido. Então, toda aquela pessoa que tem um processo inflamatório mais acelerado, ela é uma pessoa que envelhece mais cedo. Então, tudo aquilo que for inflamatório te ajuda a inflamar e envelhecer mais cedo. Por exemplo, alimentação, né? Tanta coisa, a gente sabe, todo mundo sabe o que não pode comer. Tudo aquilo que você sabe que engorda também envelhece. Tá? Então, assim, guloseima, bala, chocolate, o açúcar em si é um super envelhecedor. Por quê? Porque a glicose em excesso faz com que o teu corpo sofra esse processo de glicação e faz com que a tua célula fique oxidada de forma mais rápida. A gente fala que a célula sofre um estresse oxidativo, ela está estressada porque ela tem muito açúcar para colocar para dentro e ela oxida e libera em excesso esses radicais oxidrila, que são os radicais livres. Então, assim, quanto mais doce, mais velho tu tende a ficar. E eu imagino o seguinte, né? Se a gente pensar em outros hábitos que muitas vezes são agradáveis, tem a ver com a questão social, mas que a gente também sabe que não faz bem para a saúde, como, por exemplo, o hábito de ingerir bebida alcoólica, que em última análise vai virar um doce, vai virar um açúcar na corrente sanguínea, do tabagismo. São todos hábitos que vêm camuflados ali de alguma coisa que possa parecer estar mais próximo do prazer da vida, mas na verdade distancia do sonho de poder ter uma vida mais longa, de uma vida talvez mais plena. Sabe que assim, sempre que a gente fala desse tema, as pessoas começam a abrir, né, algumas gavetinhas dentro do cérebro. Então, estou falando de envelhecimento, eu tenho que falar então com um geriatra, com gerontólogo, com clínico geral. Eu tenho um amigo que é geriatra e ele falou: Fernando, você pretende viver 100 anos, certo? Então é o seguinte, assim como uma criança, você já procura um pediatra assim que nasce para fazer ali a puericultura, a pessoa depois que passou ali dos 40, 50 anos deveria ter o seu clínico ou o seu geriatra para acompanhar e gerenciar todo esse processo. Por isso que é tão importante a gente ter a mente aberta e conversar com diversos profissionais para conseguir entender todo esse processo. Por isso que eu sempre falo, né, pessoal, olha,
faça inscrição aqui no canal, dê seu like, se inscreva, mande seu comentário, compartilhe essas informações. O Dr. Jamar está aqui junto com a gente para passar informações importantíssimas sobre a visão da homeopatia, da naturopatia, é assim que se fala, Sim. né? Para a gente conseguir driblar ou pelo menos amortecer esse processo natural do envelhecimento, para a gente continuar funcionando de uma forma boa e de uma forma bonita, né? Sim. Agora, passa a dica prática para a gente. Você já falou do que a gente não deve comer. Então, o excesso de açúcar, além da questão do próprio diabetes, a gente sabe que libera mais radical livre, acaba contribuindo para o processo inflamatório e isso envelhece mais. Sim. A gente falou do álcool, do cigarro, mas e o que eu devo comer? O que eu devo sempre lembrar que eu preciso ter a mente aberta para incluir no meu cardápio? Bom, a gente tem que pensar sempre nessa questão digestiva, tá? Os probióticos, como a gente fala, né? A nossa flora intestinal, ela tem um papel fundamental nessa questão do envelhecimento. Então, eu sempre falo, a gente, antes de pensar em usar um creme, a gente deve pensar em se alimentar bem. Não adianta de nada você fazer um uso de um super creme que você pagou lá uma fortuna no exterior, se você não tiver um intestino que funciona bem, se você não tiver uma alimentação mais balanceada, porque isso interfere diretamente, né? Quando a gente fala em lactobacilos, a gente já nasce com a nossa flora intestinal normal, né? E com a gente que acaba minando a nossa flora com essa questão da alimentação. A nossa flora precisa de fibras, precisa de verdes, né? Precisa de boa alimentação para ela conseguir, o que a gente chama de prebiótico, para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver. Se você tem uma flora intestinal que está defasada, uma flora que eu chamo uma flora negativa, o teu corpo não consegue absorver bem os nutrientes, ela vai fazer com que ali nas paredes, né, do teu intestino, os enterócitos, que são as células intestinais, elas não consigam absorver bem os nutrientes. Então tem muita gente que pensa assim, poxa, eu estou com queda de cabelo. E quando fala de queda, né, que também tem um processo ligado muito ao envelhecimento, muitas pessoas acham que a queda está ligada só à questão hormonal. Mas não, às vezes pode ser uma questão de nutrientes. Então, às vezes, tomando um simples aminoácido, uma formulação com vitaminas, já melhora. Mas mesmo assim, se você não tratar a parte digestiva, de absorção, de melhora da qualidade da tua microbiota, né, da tua flora intestinal, tu não vai ter essa absorção positiva. Então, assim, o envelhecimento começa a partir da boca. Aquilo que você come reflete naquilo que os outros veem de você. É interessante o que você está falando, porque isso pelo menos ajuda todo mundo a organizar uma linha de pensamento, né? Existe um fato, que é o envelhecer, que é normal, que acontece com o passar do tempo. Tempos de pandemia, muitas pessoas, olha, eu queria que esse ano não tivesse existido. Gente, mas existiu, um ano passou, e se você não se cuidou, você vai ter um aspecto mais velho do que eu poderia estar apresentando. Mas o que você está organizando na nossa forma de pensar é bem bacana, né? Então, em vez de eu pensar simplesmente em oferecer coisas externas, o primeiro caminho é prestar atenção no que a gente come, o que a gente põe para dentro. Lembrando que muito mais do que a qualidade do alimento em si, é todo o cuidado que a gente deveria ter, para quem não tem ainda, com a própria flora intestinal. E para isso, então, a gente tem pessoas que estudam isso, que sabem disso, nutricionistas, enfim, já não é mais um tema que é tão pouco conhecido e não deveria ser tão esquecido. Sim. A outra coisa que eu imagino, a parte da respiração, mas aí você vai ter que ter o controle da atmosfera. Então é de se imaginar, na verdade, Amaro, que assim, quem mora numa cidade grande, numa metrópole, onde tem um grau de poluição muito grande, vai ter uma tendência naturalmente de envelhecer mais do que uma pessoa que vive no campo e tem um contato, por exemplo, com um ar mais saudável. São coisas que a gente nem imagina, mas que influenciam demais na nossa vida, né? Hoje, até esses tempos, né, estavam falando que qual era o segredo da juventude do Brad Pitt, né? E o Brad Pitt dizia assim, lenços umedecidos, né? Na verdade, não são os lenços umedecidos, é a limpeza da pele, né? Quando a gente vive um ambiente muito poluído, essa poluição, ela acaba... Tu tem duas agressões. Primeiro, pensando na questão de aparência, né? A primeira agressão é a solar, né? Os raios ultravioletas, e a segunda é essa questão da poluição. Os dois fazem com que você tenha um maior carreamento de radicais livres na tua pele. Ou seja, a pele inflama de forma muito mais rápida. Então, imagina só, já tem a ação do solar que já é negativa. Às vezes, né, a gente usa ainda um filtro solar que é químico, né, e ainda tem mais a poluição por cima.
Vamos supor uma pessoa que não usa ainda filtro solar, uma pessoa só tem a ação dos raios solares e mais a poluição. E essa pessoa chega em casa e vai dormir. Né? Ela não faz uma limpeza. Os homens, né? Geralmente é raro ver um homem. Ou pior, né? Quando chega em casa para lavar o rosto, lava com sabonetão, né? Aquele sabonete que está ali em cima da pia. E isso faz também um desequilíbrio ainda maior, porque é um outro químico. Tudo é feito de bases químicas, vamos dizer assim. Mesmo os vegetais também estão ali tirando a tua gordura natural. E quando retiram a gordura natural, também estão retirando a tua proteção de bactérias, né? Que é a tua flora da pele. A flora não é só dentro do nosso corpo, né? Também está externa. Então, assim, a limpeza da pele é algo fundamental, porque essa poluição, tudo isso acaba sendo absorvido por dentro do nosso organismo. Aquele desodorante que você usa, às vezes rico em metais pesados, também está interferindo, né? Os aerosóis, principalmente, eles têm essas pontes de alumínio que interferem também. Os metais pesados em si acabam acelerando muito esse processo. E principalmente a questão até do câncer, né? Então, assim, quando a gente trata envelhecimento, a gente tem que pensar em todo esse complexo. Emagrecimento está ligado, o tratamento para câncer está ligado, né? Então não é uma única via, é uma via completa. Quando você trata uma coisa, você está tratando o sistema inteiro. Agora sim, a gente está numa época que existe muita preocupação com o sistema imunológico. E tentar fortalecer naturalmente o sistema imunológico também é difícil, lutar contra o próprio envelhecimento. Sim. Não é? Tem essa linha de pensamento que também faz parte. Pois é difícil. A imunologia está ligada por vários, né? São várias vias que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa nessa via inflamatória, é óbvio que a via inflamatória está ligada totalmente a essa questão da imunologia. Um indivíduo que está levando uma alimentação mais regrada, uma alimentação rica em minerais, eu falo assim, um prato colorido, aquela pessoa que come sempre um prato colorido, mas não sempre o mesmo prato colorido, que as pessoas têm muito esse erro, né, Fernando? As pessoas falam assim, poxa, mas eu como vegetais, mas todo dia é a mesma verdura. Ela só gosta de tomate, ela só gosta de alface, ela só gosta de cenoura. Então, todos os dias ela só come aquilo ali. Então, ela não oferece nenhuma uma variedade de minerais. E o corpo da gente precisa completar essa cascata. Nosso corpo precisa de magnésio, de cálcio, de ferro, precisa de tudo. Se você só se alimenta de um tipo de alimentação, por mais que seja natural, você não está fazendo certo. Poxa, Mara, então eu não preciso pensar... Não é isso. Você tem que ter uma alimentação variada. Quando chegar no mercado, não tenha preguiça, sabe? Já vai que nem avestruz, vai no brilho, né? A pessoa já chega na parte de frutas, ela só gosta de laranja, ela só vai na laranja. Você tem que... Estica a mão, pega a fruta que está do lado, que tu nunca testou. Né? A gente tem que começar a ter essa diferenciação de paladar e fazendo com que o nosso microbiota também fique diferente. Tu não pode esperar um resultado diferente se você está fazendo sempre a mesma técnica errada. Agora, Jamar, falando de uma forma bem assim direta mesmo, né? A homeopatia ela pode ajudar no combate do envelhecimento? Diretamente, tá? Existe uma técnica muito antiga, tá? Chamada sais de Schussler. Schussler foi um médico que estudou, ele pegava as pessoas cremadas na época lá da Idade Média e ele começou a estudar as substâncias que tinham nessas cinzas. E ele percebeu que existiam minerais nessas cinzas e começou a fazer esse estudo da homeopatia em cima das cinzas humanas, né? E então esses sais, eles são vários frasquinhos, são em torno de 16 frascos, e cada frasco contém um tipo de mineral. Qual que é a ideia dos sais de Schussler? A ideia é, se você tem um desequilíbrio de algum mineral que está te levando a um processo de envelhecimento, cada dia você faz uso de uma homeopatia que contém um mineral, e aí você tende a equilibrar aquele mineral no teu organismo. Né? Então, vamos supor... lá ferro, né? Vai ter lá das homeopatias vai ser o ferro. Se você já tem uma ferritina muito alta, essa homeopatia trabalha por equilíbrio, por energia. Então, se você está tomando aquela homeopatia de ferro, não quer dizer que você vai aumentar ainda mais o seu ferro. Não, ele vai ajudar você a manter esse equilíbrio, essa homeostase. Que a ideia da homeopatia é a homeostase.
Então, assim, essa é uma técnica que está voltando com tudo, o Sage Schussler, não só essa, né? Às vezes você pode usar uma única homeopatia, que a gente chama de homeopatia unicista, para fazer um tratamento dermatológico. Mas sim, tu consegue eliminar, ajudar nesse processo anti-inflamatório com o uso de homeopatia, assim como fitoterapia. E outra coisa, quando a gente fala de cápsulas para evitar o envelhecimento, ou anti-aging, ou anti-envelhecimento, o que não pode faltar? Veja, a gente não está prescrevendo nada aqui, mas tem algumas coisas que a gente escuta dizer e eu queria validar para saber se o que a pessoa está lendo ali, se tem sentido ou não. Por exemplo, o colágeno que você falou, mas o que não pode faltar? Olha, o colágeno já é também uma briga, né? As pessoas ficam muito perdidas com essa questão do colágeno, o que funciona, o que não funciona. Hoje o colágeno, se você tiver que tomar, opte por um colágeno chamado do tipo peptídeo, que é um colágeno mais quebrado, vamos dizer assim, que consegue ter uma absorção melhor e garante mais uma chegada até a pele, porque o colágeno não é certo que ele vai chegar na tua pele. Isso é um assunto de uma entrevista inteira. Mas assim, o que não deveria deixar de tomar? O silício, como eu citei, né? Como a criança, né? Como eu falei, as crianças nascem, a gente nasce com uma alta quantidade de silício, só que o nosso corpo não consegue manter esse silício, né? É difícil de achar na alimentação também. Então, o silício é o que ajuda na estrutura da pele. Eu falo assim, se a gente tem o colágeno, o silício é que dá as pontes para manter esse colágeno firme. Não adianta você tomar colágeno e fala assim, tem um assoalho lindo, mas não tem as estruturas que seguram esse assoalho. Né? Então, o silício é uma boa dica e todos aqueles alimentos que você pode encontrar na forma de cápsulas, que são nutracêuticos, principalmente hoje que a gente tem uma alimentação tão desregrada, né? Por exemplo, o açafrão, né? o resveratrol, o licopeno. Tu pode encontrar isso numa alimentação? Ok, pode, mas a gente teria que comer, por exemplo, resveratrol, né, que é o princípio ativo da uva. Teria que tomar muito vinho, né? Aliás, não vai ficar bêbado, mas assim, comer muita uva para conseguir uma concentração que dê um efeito bem positivo. Licopeno, resveratrol, quercetina, que é elevada da cebola. Então, tudo a gente encontra no alimento, mas quando a gente tem uma alimentação meio defasada, se a gente não consegue, eu, por exemplo, né, tu também, Fernando, tem uma vida corrida, às vezes as cápsulas podem dar essa ajuda. Isso não são medicamentos, são nutracêuticos, são nutrientes que você não consegue repor na tua alimentação de forma tão simples. Então, o que você imagina, o resveratrol, o licopeno, o silício orgânico. Tá? Tudo isso deveria estar dentro dessas cápsulas no mundo ideal. Ômega 3? Ômega 3 é fundamental, né? Bem citado. Não significa que você vai passar na farmácia, pegar tudo assim, né? Tem toda uma questão de entendimento, de compreensão, precisa procurar um profissional que entenda do que está falando, né? E de prescrição para tratar. E aquilo, né? Independente de você ter tudo isso numa cápsula, como eu disse, se você não tem um sistema digestivo íntegro, você não vai absorver nada. Olha só, Jamar, muito obrigado por todas essas explicações que você está passando para a gente. É muito importante esse tema. A gente sabe que as pessoas se preocupam e cada vez mais, né, conforme a gente vai lidando com situações que evitam complicações clínicas, adoecimento, e a gente vive mais, a gente tem que viver melhor. E por que não saber disso, né? Se o anti-envelhecimento deveria já ser aplicado, essa linha de pensamento desde a infância, por que não, se você não começou ainda, pensar a partir de agora? Porque, pelo que eu entendi que você disse, a coisa é muito mais do que simplesmente você comprar um creme, um shampoo especial ou tomar aí meia dúzia de comprimido. Tudo começa por aqui, de dentro para fora. Atenção com seus pensamentos, entendendo que você precisa compreender que não é só o corpo físico da gente, a gente tem uma flora intestinal, que são bactérias que ajudam no nosso processo de digestão. A gente tem uma flora que envolve, que são bactérias também, a nossa pele, as nossas mucosas, o nosso couro cabeludo, e tudo isso também tem que estar bem para que o envelhecimento seja saudável. Radicais livres, eles existem, fazem parte, mas em excesso e de uma forma desbalanceada levam ao processo de envelhecimento e oxidação muito mais do que o comum, e existem alguns, não vou falar medicamentos, mas elementos que são provenientes da natureza que ajudam a gente nesse processo de pelo menos ter um envelhecimento aí menos com aspecto de cansado, de doente e de energia esgotada. A gente tem que pensar assim, né? Nosso corpo é um cosmos, né? A gente tem um universo dentro da gente, né? Então, cuidado com o que você vai colocar, qual o lixo que você está colocando, né, para dentro desse universo, né? A gente tem que pensar sempre na unidade. Tudo aquilo que você mostra para os outros é uma resposta daquilo que você coloca para dentro de si.
né? A alimentação é apenas um dos passos, como tu falou, né, Fernando? O que a gente pensa também responde diretamente. É óbvio que uma pessoa ansiosa, uma pessoa irritada, esse processo está totalmente ligado ao envelhecimento. Quase toda pessoa que é muito irritada, muito rancorosa, muito negativa, ela é uma pessoa mais enrugada, né? Então, tudo isso compreende. É claro que é muito difícil hoje a gente ficar sempre zen com a vida, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar todo esse processo, né? Começando em rezar, né? É um dos processos, meditar, né? E principalmente comer bem. Gilmar, muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar aqui embaixo as suas redes sociais para que o pessoal possa seguir. Agradeço a você por ter participado junto conosco desse bate-papo incrível e até a próxima, pessoal.